Olá, eu sou Felipe Malheiros, professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do campus São Mateus, e vamos iniciar o nosso curso de máquinas térmicas, né? Todo o nosso material vai estar disponível na sala do Moodle, tá? Os slides, os vídeos, o link da sala de aula, tá? E após as aulas, todos os vídeos vão ficar gravados no canal do YouTube e eu vou deixar uma playlist onde cada turma tem sua playlist para acompanhar. Bem, então vamos dar continuidade, entender o que são as máquinas térmicas. O que são as máquinas térmicas? As máquinas térmicas, elas são dispositivos que absorvem calor de uma fonte e convertem parcialmente essa energia proveniente dessa fonte de calor em energia mecânica. Tá? Então, basicamente, uma máquina térmica ela converte calor em trabalho ou vice-versa. Tá? Esse calor, muitas das vezes, ele é proveniente de pode ser de várias fontes diferentes. As principais características, né, das máquinas térmicas, as máquinas térmicas se diferem, né, umas das outras, mas elas possuem características comuns. Essas características são, né, toda máquina térmica ela recebe calor de uma fonte a alta temperatura. O que é essa fonte a alta temperatura? Pode ser energia solar, pode ser uma fornalha, um reator nuclear, tá? Um combustível, energia nuclear. Outra característica, todas as máquinas térmicas conseguem converter parte desse calor em trabalho, tá? E de maneira geral, esse trabalho ele é convertido em energia mecânica ou transmitido através de um eixo, tá? Para que assim a gente consiga ter um movimento rotativo ou alternativo, ou essa energia mecânica na forma de propulsão, no caso de aeronaves, por exemplo, algumas aeronaves, né? Todas as máquinas térmicas também, elas rejeitam o restante do calor para um semidouro, ou seja, uma fonte de baixa temperatura, tá? E toda máquina térmica, elas operam de acordo com um ciclo. Normalmente, as máquinas térmicas e outros dispositivos cíclicos utilizam um fluido, né, a partir de e para o qual o calor é transferido, enquanto realizam esse ciclo. Esse fluido é chamado de fluido de trabalho. As máquinas térmicas ainda podem ser classificadas em máquinas térmicas motora ou máquinas térmicas geradora. O que são as máquinas térmicas motoras? As máquinas térmicas motoras são aquelas em que conseguem converter a energia térmica em trabalho mecânico, por isso motora. E a máquina térmica geradora é aquela que converte o trabalho mecânico em energia térmica, tá? Então, uma máquina térmica, né, que produz trabalho mecânico, a gente vai entender que ela produz um trabalho total. Desse trabalho total, dependendo do tipo de máquina, né, uma parte do trabalho produzido por uma máquina térmica, ela é consumida internamente, para que se mantenha essa operação contínua. Então, ela geralmente tem um consumo, né, de trabalho mecânico. Então, o trabalho líquido produzido por uma máquina térmica é o trabalho total que ela consegue produzir, menos uma parcela desse trabalho que ela consome, tá? Para que funcione continuamente. De acordo, né, então, com a primeira lei da termodinâmica, onde diz que a energia se conserva, a gente consegue saber o trabalho líquido, né, também através do calor adicionado e do calor rejeitado. Por exemplo, esse ciclo ele se fecha, né? Então, para que isso se mantenha, eu tenho que o calor entrando, ele tem que ser igual ao trabalho líquido
mais o calor que sai. Então, mantendo essa regra da primeira lei da termodinâmica, a gente entende que o trabalho líquido pode ser calculado como o calor que entra menos o calor que sai, tá? Bem, como disse anteriormente, né, a característica da máquina térmica, de uma máquina térmica é essa rejeição de calor. Todas precisam rejeitar calor. A gente já vai falar melhor mais para frente isso. Então, esse calor que sai, ele representa a magnitude da energia rejeitada necessária para completar o ciclo, tá? Esse calor que sai, ele nunca é zero, ele não pode ser zero. Então, portanto, o trabalho líquido, né, de uma máquina térmica é sempre menor que a quantidade de calor fornecida ao sistema. Isto é, apenas parte do calor transferido para uma máquina térmica é convertido em trabalho. Tá? A fração do calor fornecido, convertido em trabalho líquido, é uma medida do desempenho de uma máquina térmica e é chamado de eficiência térmica. Nas máquinas térmicas, o que se deseja é o trabalho líquido e é necessário que se forneça uma quantidade de calor ao fluido de trabalho. Então, dessa forma, a eficiência térmica de uma máquina térmica é expressa como a saída de trabalho líquido pela entrada de calor total. Então, calculamos a eficiência então através da equação, trabalho líquido dividido pelo calor que entra, tá? Por exemplo, obedecendo a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia, nós temos, né, exemplificados duas máquinas térmicas, máquina térmica 1 e máquina térmica 2, onde ambas têm uma entrada de calor de 100 kJ. Entretanto, a máquina número 1 produz 20 kJ. Então, os 80 kJ precisam ser rejeitados. Já a máquina térmica 2, que consegue produzir, né, uma saída líquida de 30 kJ, precisa rejeitar os outros 70 kJ. Isso mostra para a gente que a máquina 1, né, a máquina térmica número 1, possui uma eficiência de 20%, enquanto a máquina térmica número 2 possui uma eficiência de 30%. Basta aplicar a equação, seja utilizando a potência líquida e o calor, ou o calor que sai sobre o calor que entra, né? Então, a eficiência térmica, ela é uma medida da eficiência da conversão do calor recebido por uma máquina térmica em trabalho, tá? Então, as máquinas térmicas, elas são projetadas para converter calor em trabalho. E os engenheiros estão constantemente tentando melhorar a eficiência desses dispositivos. Por mais eficiência, né, isso ter mais eficiência significa o quê? Na prática, menos consumo de combustível e, consequentemente, né, menos despesas com esse combustível e menos poluição. Em usinas a vapor, o condensador, né, é um equipamento, é o dispositivo que rejeita grandes quantidades de calor, seja em rios, lagos ou na atmosfera. Então, numa, né, usina a vapor, a fonte, o semidouro de baixa temperatura é o condensador, né? Então, alguém pode perguntar, não poderíamos simplesmente remover o condensador da usina e utilizar toda essa energia rejeitada? Bem, a princípio a resposta é não, né? Vamos tentar entender por que isso não é possível, então. Vamos considerar uma máquina térmica. Um exemplo, um conjunto cilindro-pistão, tá? Com dois batentes, que a gente tem aqui. O fluido de trabalho é um gás contido aqui dentro do cilindro. Inicialmente, a temperatura do gás é 30 graus Celsius. O pistão, que é carregado com peso, repousa sobre os batentes inferiores. Então, transfere-se 100 kJ de calor para o gás do cilindro a partir de uma fonte, tá, de 100 graus Celsius.
Então, levando a expandir e levar o pistão carregado até que o mesmo atinja os batentes superiores, né? Então, a adição de calor vai proporcionar a expansão desses gases, um aumento de volume, vai realizar trabalho, tá? E vai expandir, realizando trabalho, por exemplo, né? Então, o que acontece? Nesse ponto, vamos supor que a gente remova a carga, que seja, né? E a temperatura do gás aqui, como foi adicionado calor, chegou a 90 graus. O trabalho realizado sobre a carga durante esse processo de expansão é igual ao aumento da sua energia potencial, digamos aí 15 kJ. Mesmo sob condições ideais, pistão sem peso, ausência de atrito, nenhuma perda de calor e expansão bem lenta, a quantidade de calor fornecida ao gás é maior que o trabalho realizado. Tá? Isso a gente já viu. Tá? Pois parte do calor vai ser fornecido para quê? Para elevar, parte desse calor é utilizado para elevar a temperatura do gás. Então vamos fazer o seguinte agora, tentamos agora responder a seguinte questão. É possível transferir os 85 kJ restantes, né? Tínhamos 100, usei 15. É possível transferir os 85 kJ de calor restante a 90 graus Celsius, né? De volta para esse reservatório a 100, para um uso posterior, por exemplo? Bem, se for possível, então teremos uma máquina térmica que pode ter uma eficiência de 100%. Entenderam? Novamente, a resposta a essa questão é não, pelo simples fato de que o calor é sempre transferido de um meio de alta temperatura para um meio de menor temperatura, ou baixa, né? E nunca da maneira inversa. Tá? Então, como que eu utilizaria essa energia desse gás 90 graus Celsius se o reservatório está sem? A transferência de calor não vai ocorrer inversamente. Tá? Então, portanto, não podemos resfriar esse gás de 90 para 30 pela transferência de calor para um reservatório de 100. Né? Então, temos que, ao invés disso, de colocar o sistema, né, em contato com o reservatório de menor temperatura, por exemplo, 20 graus Celsius, para que o gás, então, possa retornar ao seu estado inicial, rejeitando agora os 85 kJ de excesso de energia, sob a forma de calor. Tá? Então, essa energia ela não pode ser reciclada. E isso é chamado de energia indisponível. Então, entender a necessidade da fonte quente e da fonte fria, sem a fonte fria, sem o semidouro ou um reservatório de baixa temperatura, não existe a máquina térmica. Então, dessa maneira, concluímos, né, com essa discussão que toda máquina térmica deve rejeitar alguma energia, transferindo-a para um reservatório de baixa temperatura para completar o ciclo, mesmo sob condições ideais. Né? A exigência de uma máquina térmica deve trocar calor com pelo menos 2 reservatórios para que opere de forma contínua é a base do enunciado de Kelvin Planck, da segunda lei da termodinâmica, né? Que a gente vai abordar agora. Bem, a fim de ilustrar nosso entendimento até agora, vamos praticar um exemplo. Tá? Temos a seguinte situação: calor é transferido de uma fornalha para uma máquina térmica a uma taxa de 80 megawatts. Considerando que a taxa no qual o calor é rejeitado para um rio é próximo de 50 quilowatts, determine a potência líquida produzida e a eficiência térmica da máquina. Então vamos lá. Primeiro, né, as taxas de transferência de calor para e a partir de uma máquina térmica elas são dadas. Então a potência produzida pela máquina e a eficiência térmica podem ser determinadas. Bem, cabe aqui, né, uma pausa para a gente entender. Espero que vocês já tenham visto isso, já tenham entendido. Eu já fiz a disciplina que aborda esse conceito de energia. Então eu falei em quilojoules, estava falando de joules, agora estou falando watt. Qual eu uso? Joule ou watt?
né? Qual a diferença? Né? Um é uma unidade de energia, o outro é uma unidade de potência. E a gente sabe que a potência nada mais é do que uma taxa de consumo ou uso da energia. Então, é a energia no tempo. Então, se eu tenho 100 kJ disponível e será consumido em 10 segundos, a gente tem uma potência de 10 kW. Tá? Quais são, né, a energia? Ela pode ser térmica, mecânica, química, nuclear, existem vários tipos de energia. Né? Energia mecânica ainda pode ser, existem vários tipos. Então, a gente vai representar no nosso curso a energia térmica pela letra Q e o trabalho mecânico pelo W. Tá? Lembrando, trabalho mecânico também é energia. Tá? Só a nomenclatura comum dentro da termodinâmica. E temos a potência térmica, que é um Q ponto, e a potência mecânica, que é o W ponto. Então, o ponto em cima da letra nos indica uma taxa, que é a energia daquela letra no tempo. Tá? As unidades de energia são joule, quilojoule e megajoule, são as que a gente mais vai utilizar. Tem caloria, quilocaloria, BTU e quilowatt-hora, que é uma medida de energia, tá? Que é o que a gente utilizado comercialmente nas tarefas elétricas. Uma medida de potência são watts, kilowatts, megawatts. A gente tem HP, né? CV, BTU por hora e tonelada de refrigeração. Tá? Então, voltando para o nosso problema, o que a gente vai considerar? Tem uma fonte quente e uma fonte fria. Calor adicionado, calor rejeitado. Né? Então, como a gente viu, a diferença pela primeira lei da termodinâmica, né, o que entra tem que ser igual ao que sai. Então, o que entrou menos o que saiu é o nosso trabalho líquido. Então, a potência líquida de 30 megawatts. Então, se eu pego essa potência líquida produzida de 30 e divido pela quantidade de calor adicionado, 30 por 80, a gente tem a eficiência da nossa máquina térmica, em torno de 37,5%. Vamos agora também exemplificar de uma segunda maneira. Tá? Então, o motor de um carro com potência de 65 HP tem uma eficiência térmica de 24%. Tá? Determine a taxa de consumo do combustível desse carro se o poder calorífico do combustível for de 19.000 BTU por libra-massa. O que é esse poder calorífico de 19.000 BTU por libra-massa? Quer dizer que esse combustível libera 19.000 BTUs de energia para cada libra-massa de combustível queimado. Tá? Então, vamos considerar que a potência do carro é constante, tá? E a gente consegue calcular o que? A quantidade que a gente pediu, vamos lá, determine a taxa de consumo de combustível e taxa de consumo de combustível. Então, vamos. O calor adicionado, a gente sabe a potência produzida, que é de 65 HP, e a eficiência da máquina. Então, com isso, a gente consegue calcular a quantidade de calor adicionada, né? Essa potência aqui. Então, com o valor dessa potência e o poder calorífico do combustível, eu consigo encontrar o consumo de massa, tá? Então, vamos lá, esse 65 HP, nós vamos converter aqui em BTU por hora. Tá aí o HP e a gente tem esse valor. A gente tem 689, né, BTU por hora, tá bom? Então, se eu tenho essa energia que entra, o que vai acontecer? Se o meu poder calorífico é 19.000 para cada libra-massa produzida, tá? Para cada libra-massa produzida, ele libera 19.000. Ele está falando para mim que ele está liberando 689.000. Então, quanto de massa, né, foi liberado? Basta eu dividir 689.270 pelo poder calorífico de 19, que eu vou encontrar, né, quanto de libra-massa por hora é o que? Consumido pelo motor. Tá aí. Então, um consumo, né, médio de 16,46 kg por hora de consumo de combustível. Esse motor, né, utiliza.
Se eu quiser ainda, eu posso, né, se eu tiver a densidade do combustível, por exemplo, eu pego a densidade da gasolina na faixa de 750, né, quilograma por metro cúbico. Então eu consigo chegar aí, ainda metro cúbico, transforma para litro, que tem um consumo médio de 23 litros por hora. Considerando que a gasolina está a um custo de R$ 6, esse motor consome por hora R$ 138, tá bom? Bem, de maneira, né, acadêmica, o que seria a segunda lei da termodinâmica? A gente já viu que a primeira lei é a conservação da energia, né? A energia se conserva. Então, o que é a segunda lei? A segunda lei, elas são postuladas por dois enunciados. O primeiro enunciado de Kelvin e Planck, tá? Kelvin e Planck são duas pessoas, tá? Mas é um enunciado só. E o enunciado de Clausius. O que diz o enunciado de Kelvin e Planck? O enunciado de Kelvin e Planck diz o seguinte, acredito que vocês já entenderam, já viram aí, vamos só fixar, que é impossível para qualquer dispositivo que opere em um ciclo receber calor de um único reservatório, né, e produzir uma quantidade líquida de trabalho. Foi isso que a gente viu, né? Um único reservatório é impossível que isso aconteça. É necessário que se tenha um semidouro, um reservatório para rejeição de calor. A grosso modo, isso significa o quê? Que é impossível construir uma máquina térmica com eficiência de 100%, que é o que a gente falou. Não tem como esse trabalho, essa potência produzida, ser igual à quantidade de calor adicionada. Tá? Com outras palavras também, o que isso quer dizer? Uma usina de potência, né? Para uma usina de potência funcionar, o fluido de trabalho ele deve trocar calor com a fornalha e também com o ambiente. Já o enunciado de Clausius, ele diz o seguinte: é impossível construir um dispositivo que funcione em um ciclo e não produza qualquer outro efeito que não seja a transferência de calor de um corpo com temperatura mais baixa para uma temperatura mais alta. O que isso quer dizer? Que é impossível existir transferência espontânea de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Para que isso aqui seja verdade, é necessário que tenha o quê? Precise realizar trabalho sobre o sistema. Então tem que ter uma setinha com trabalho entrando aqui. Isso aqui não ocorre espontaneamente. Esses são os dois enunciados, né, da segunda lei da termodinâmica. Bem simples, né? Primeira lei muito fácil, segunda lei tão fácil quanto. Então, qual é a pergunta? Se a gente não tem uma máquina térmica, se não existe, nem pode existir uma máquina térmica com eficiência de 100%, qual a mais alta eficiência térmica que uma máquina térmica pode apresentar? Bem, essa máquina térmica ela existe e é chamada máquina térmica de Carnot. Então, a máquina térmica de Carnot é uma máquina térmica que vai apresentar a maior eficiência térmica possível em uma máquina térmica. Tá? O que Carnot disse, né? Carnot conseguiu provar o seguinte, a gente já entendeu, né, que a eficiência térmica é o trabalho líquido pelo calor adicionado. Reescrevendo na forma dos calores, pode ser reescrita dessa forma: 1 menos o calor rejeitado para o ambiente dividido pelo calor adicionado. E ele conseguiu provar, né, que essa relação do calor que entra pelo calor que sai é igual à temperatura do reservatório quente dividido pela temperatura do reservatório frio. Tá? Isso para as condições ideais, né, onde a fonte de calor e o reservatório possuem mesmas temperaturas. Tá? A gente vai detalhar isso mais para frente. Mas ao trocar, então, né, se eu trocar as temperaturas pelo calor, a gente consegue, né, chegar nessa maior temperatura possível que uma máquina térmica atinge. Então tá aqui, ó. Se eu utilizo aqui, então eu vou fazer o quê? Pego a temperatura fria sobre a temperatura quente, 300 sobre 1000, 1 menos
300 sobre 1000 dá 0,3, 1 menos 0,3, 0,7. E essa máquina térmica aqui, a maior eficiência que ela consegue alcançar trabalhando com os reservatórios quente a 1000 e reservatório frio a 300 é 70%. Que isso quer dizer que na prática, nenhum equipamento real que funcione nessas condições vai conseguir passar dos 70%. Tá? Na prática mesmo, não vai conseguir nem chegar, porque existem outras perdas, por exemplo, como por atrito, né, por transferência de calor, por eficiência dos próprios equipamentos. Então não vai conseguir chegar a 70%. Então vamos ilustrar então de novo com mais um exemplo. Só acrescentar aqui, ó. Essa conta das temperaturas tem que ser feita na escala Kelvin. Se ela for feita em graus Celsius, não vai dar certo. Então essa relação que ele encontrou essa relação que a gente chama relação com temperaturas absolutas. Então a escala Kelvin é uma escala absoluta. Então a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, utilizando como exemplo, né, uma máquina térmica operando em um reservatório, né, de alta temperatura com 658 graus Celsius e um reservatório de baixa temperatura com 30 graus Celsius, qual seria a maior eficiência que a gente conseguiria alcançar nessa máquina térmica? Ou seja, qual seria a eficiência de Carnot para essa situação? Aplicando as equações que a gente viu, temperatura fria sobre a temperatura quente, 30 mais 273, dividido por 652 mais 273, a gente chega numa eficiência de 67,2%, tá? Dessa forma, a gente consegue, se necessário, calcular não só, né, o trabalho como o calor rejeitado também. Entendido? Se quiser calcular, por exemplo, o máximo trabalho líquido que essa máquina térmica possa produzir, né, a maior eficiência seria de 67,2%. Então, basta multiplicar 67,2% pelo calor que entra, que é a parcela que vai ser convertida em trabalho. O restante vai ser convertida em energia dissipada. Então, por exemplo, esse trabalho líquido ele nada mais é do que 500 menos 164. Então, vamos utilizar um exemplo aqui. Aqui eu falo assim, é possível, né, você explicar a diferença entre eficiência e eficácia através da segunda lei da termodinâmica. Como? Veja bem, nós temos 3 máquinas térmicas aqui no nosso exemplo. Tá? Todas elas possuem a mesma energia sendo adicionada, 100 kWh. Tá? Quem ainda tem dúvida do que é 100 kWh, né? O kilowatt nada mais é do que kilojoule por segundo. E hora, se eu converter essa hora para segundo, uma hora são 3.600 segundos, né? Então, isso nada mais é do que 100 vezes 3.600. O kilojoule por segundo vezes 3.600 segundos. Corta segundo, fica kilojoule. Isso nada mais é do que 360.000 kilojoule. Esses 100 kWh são 360.000 kJ. Então vamos lá. Todas as máquinas aqui, a 1, a 2 e a 3, elas recebem 100 kWh e produzem, né, de potência líquida 40 kWh. Então todas essas, né, máquinas térmicas possuem uma eficiência real de 40%. Tá? Só que, repare, elas trabalham com temperaturas da fonte quente diferentes, apesar de todas as temperaturas da fonte fria, de rejeição de calor, serem 30 graus. Tá? Então, se a quantidade de energia é a mesma,
né, adicionado, a potência é a mesma, qual máquina térmica, né, seria mais eficaz? As três possuem a mesma eficiência, mas dentre as três, alguma é mais eficaz do que a outra? Então fica a pergunta para vocês. Vocês, através da segunda lei da termodinâmica, conseguem me mostrar qual é a máquina térmica mais eficaz? Bem, vamos lá. Vamos calcular então a eficiência de Carnot, que seria a maior eficiência que essa máquina térmica conseguiria atingir. Então, com as temperaturas dos reservatórios, né, 1 menos temperatura fria sobre a temperatura quente, a gente consegue calcular a eficiência de Carnot. Então, né, a gente tem a maior eficiência de Carnot, elas têm as mesmas condições aqui para eficiência, potência produzida e consumo. Então, óbvio que vai ficar na que tem a maior temperatura da fonte quente. Tá aqui. Então, a eficiência de Carnot para a máquina 1 foi de 74,2, da máquina 2 de 76,2 e da máquina 3 de 65,3. Apesar delas apresentarem a mesma eficiência de operação, elas apresentam a eficiência de Carnot diferentes. Então, reparem, essa máquina térmica aqui, ó, está com 40% de eficiência, mas ela poderia ter quanto? 76%. Já essa máquina 3 tem a mesma eficiência de 40%, mas o máximo que ela conseguiria chegar seria 65%. Então, o que acontece? De tudo que ela poderia produzir, quem é que está aproveitando melhor essa energia? Basta a gente dividir a potência real pela potência de Carnot. E a gente consegue visualizar que de todo o seu potencial possível, a que mais aproveita é a máquina número 3, que consegue, de tudo que ela poderia produzir, do máximo trabalho que ela poderia realizar, ela está realizando 61%, enquanto as outras estão na faixa dos 50%, mesmo utilizando um reservatório de maior temperatura. Bem, esse é o conteúdo de introdução às máquinas térmicas que eu queria passar para vocês. E agora a gente vai entrar em algumas definições da termodinâmica que vou precisar para a gente dar continuidade no nosso curso.